atrás desses youtubers depois que eles ficaram famosos. Quando o MrBeast era pequeno, seu pai foi embora e a sua mãe se endividou muito pra conseguir comprar uma casa pra família morar. Então, depois de ficar famoso, a primeira coisa que o Jimmy fez foi dar $1 milhão pra sua mãe conseguir pagar a dívida dessa casa. Já o Whindersson Nunes veio de uma família que passava muita dificuldade. E no começo ele morava sozinho numa casa em que tinha que dormir no chão. Mas depois que os seus vídeos viralizaram, ele mudou a realidade não só dos pais, mas da família toda. Quitou todas as dívidas, pagou faculdade pro irmão e comprou uma casa enorme pros seus pais morarem. Mas a história do Speed é diferente. Quando seus pais se separaram, ele foi morar com uma mãe que maltratava ele e não apoiava o seu trabalho. Mas depois de anos, quando finalmente teve sucesso na carreira, ele finalmente foi morar com o seu pai pra poder trabalhar com o que amava. E assim ganhou o prêmio de streamer do ano. Esse cara passou a maior vergonha da vida quando tentou multar essa garota. O policial parou ela e deu uma multa porque ela estava mexendo no celular com a mão direita enquanto dirigia. Ela falou que não tava, mas ele insistiu. E aí ela perguntou algumas vezes se ele tinha certeza que tinha visto ela mexendo no celular com a mão direita. E ele disse que sim. E foi aí que ela mostrou que ela não tem a mão direita. Celebridades que têm hábitos bizarros. A Jennifer Lawrence faz xixi na pia. Ela disse que se entrar num banheiro e ele estiver ocupado, ela vai fazer xixi na pia ao invés de esperar. E o Cristiano Ronaldo não dorme à noite. Ao invés disso, ele cochila 5 vezes durante o dia, com cochilos que duram exatamente 1 hora. O grupo IVE inteiro só come hambúrgueres de garfo. Eu amo elas, mas isso me deu um pouco de nojo, não sei porquê. Já a Megan Fox bebia sangue com o seu ex-namorado. E também não dava descarga depois de fazer cocô. Uma pessoa bem normal, graças a Deus. E a Katy Perry, mais normal ainda, coleciona cabelo de outros famosos, que ela secretamente pega no camarim durante eventos como o Grammy. Celebridades que têm hábitos bizarros. A Jennifer Lawrence faz xixi na pia. Ela disse que se entrar num banheiro e ele estiver ocupado, ela vai fazer xixi na pia ao invés de esperar. E o Cristiano Ronaldo não dorme à noite. Ao invés disso, ele cochila 5 vezes durante o dia, com cochilos que duram exatamente 1 hora. O grupo IVE inteiro só come hambúrgueres de garfo. Eu amo elas, mas isso me deu um pouco de nojo, não sei porquê. Já a Megan Fox bebia sangue com o seu ex-namorado. E também não dava descarga depois de fazer cocô. Uma pessoa bem normal, graças a Deus. E a Katy Perry, mais normal ainda, coleciona cabelo de outros famosos, que ela secretamente pega no camarim durante eventos como o Grammy. Você canta o hino errado, porque sabe esse começo? Ele, na verdade, tem uma letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização, tiraram toda a letra do começo, que é... Fotos virais expostas por serem falsas. Esse cara virou uma celebridade por fazer uma onda perfeita enquanto cozinhava arroz. Só que isso é montagem. E essa onda, na verdade, era uma escultura de plástico que ficava na vitrine de uma loja. Sabe o leão que aparece no começo de alguns filmes? Muita gente achava que essa cena foi gravada assim. Só que isso era uma montagem e ele tava, na verdade, fazendo um exame. Graças a Deus não foi gravado assim. Próximo, o gato com bigode e sobrancelha perfeita. As sobrancelhas são montagem, mas acredite ou não, o bigode é real. Por fim, a Paris Hilton levou muito hate por usar uma camiseta escrito "Parem de ser pobres". Mas o texto real, na verdade, era esse aqui. Fotos virais expostas por serem falsas. Esse cara virou uma celebridade por fazer uma onda perfeita enquanto cozinhava arroz. Só que isso é montagem. E essa onda, na verdade, era uma escultura de plástico que ficava na vitrine de uma loja. Sabe o leão que aparece no começo de alguns filmes? Muita gente achava que essa cena foi gravada assim. Só que isso era uma montagem e ele tava, na verdade, fazendo um exame. Graças a Deus não foi gravado assim. Próximo, o gato com bigode e sobrancelha perfeita. As sobrancelhas são montagem, mas acredite ou não, o bigode é real. Por fim, a Paris Hilton levou muito hate por usar uma camiseta escrito "Parem de ser pobres". Mas o texto real, na verdade, era esse aqui. O MrBeast entrou na live desse cara e doou $100 mil. Mas com o desafio, raspe a sua cabeça. Na hora, ele saiu correndo pra pegar a maquininha e começou a raspar o cabelo inteiro sem nem questionar. Porque nessa época, o MrBeast tava entrando em várias lives e doando muito dinheiro. Mas aí ele percebeu que era uma conta fake e que os 100 mil eram na moeda do Zimbábue. E isso, na verdade, era R$20. Você consegue ler isso aqui? Não conseguiu? Então soletra ela pra entender. Eu pedi pro ChatGPT refazer minha foto 100 vezes. No começo eu achei normal, tava aparecendo eu com algumas mudanças. Mas pouco tempo depois ele começou a meter o louco e eu virei um avatar. Chat, quem que é essa pessoa? É sério.
quem ela é. Bem-vinda, Miliana Gafra. Coisas que no Brasil são normais, mas em outros países são de rico. Comer manga. Aqui tem pé de manga em literalmente toda esquina. Mas em alguns países, como o Japão, é uma fruta muito cara, que pode custar mais de 100 reais. Havaianas. Aqui, vende no mercado e qualquer pessoa tem. Mas na Europa, um par básico pode custar quase 200 reais. E virou um símbolo de status. Arroz e feijão. É o almoço padrão de qualquer brasileiro. Mas em alguns países, o almoço normal é um sanduíche. E pra comer arroz e feijão, você precisa ir num restaurante especializado, que custa muito caro. Por fim, dentista. Aqui é um serviço que a maioria das pessoas tem acesso. E tem inclusive de graça nos postinhos. Mas em alguns lugares, como a Inglaterra, é extremamente caro. E é normal andar por aí com o dente meio podre. Jeitos burros que crianças colaram em prova. Um menino resolveu gravar um áudio com toda a matéria, pra na hora de fazer a prova, escutar ele no fone de ouvido. Só que no dia seguinte, na hora de conectar o celular no fone, ele sem querer conectou no alto-falante da sala de aula. E quando foi ouvir as respostas, tocou na sala inteira. Todo mundo reconheceu a voz dele e ele reprovou com 0. Outra menina resolveu colar usando uma máscara, escrevendo as respostas dentro dela. Na hora de responder, ela tirava a máscara, olhava e colocava de novo. Só que o professor começou a achar meio estranho e pediu pra ela tirar a máscara pra conversar. Ela tava muito confiante de que ele não ia ver, então tirou, sem perceber que a tinta da caneta tinha manchado a sua cara inteira. Quanto tempo leva pros atores se transformarem nos seus personagens? Pra virar o Pennywise e o Bill Skarsgård, precisava cobrir a pele toda com várias camadas de tinta branca. As linhas vermelhas do rosto precisavam ser feitas com muito cuidado, porque se errassem, precisariam fazer tudo de novo, além das próteses que ele precisava usar. E levava 6 horas pra ficar pronto. O Jim Carrey levava 8 horas pra virar o Grinch. Por 82 dias, ele ficava todo esse tempo colocando maquiagens e próteses. E elas incomodavam tanto que depois das gravações, ele precisou fazer tratamento psicológico. Já no Mágico de Oz, o Homem de Lata precisava ser todo coberto por um pó metálico. E isso levava só 1 hora. Só que o problema não era o tempo, e sim que esse treco era completamente tóxico. O ator inalou tanta tinta que precisou ser internado e não conseguiu continuar o filme. Produtos inventados pra coisas diferentes do que a gente usa hoje. O ketchup foi inventado pra ser um remédio. Ele era vendido como uma cura pra tudo, e principalmente pra diarreia. Até que as pessoas começaram a comer, botar no hambúrguer, e evoluiu pro que a gente conhece hoje. A Super Bonder começou a ser usada na Guerra do Vietnã pra colar feridas de soldados e impedir que eles sangrassem, salvando várias vidas. Até o dia que perceberam que ela também seria boa pra colar outras coisas. Por fim, os M&M's foram inventados pra ser uma fonte de energia rápida pros soldados, que eles pudessem carregar no bolso. Só que a ideia não foi pra frente e, ao mesmo tempo, as crianças ficaram sabendo dessa novidade e virou o que a gente ama hoje. Qual o canal do YouTube com mais vídeos? Em terceiro lugar fica esse canal de videoaulas, que tem 1,3 milhão de vídeos, mas parou de postar faz 6 meses. Mas em segundo lugar tá esse cara aleatório, que postou 2 milhões de vídeos. Sobre o quê? Vocês perguntam. Tutoriais de computador, que ele continua postando. E o canal com mais vídeos da história é o NameLook, com 5 milhões de vídeos, porque posta um vídeo pra cada nome do mundo. Sim, Enzo Silva, até o seu. Muita gente acha que os cachorros bebem água lambendo ela, mas não. Olhando em câmera lenta mais de perto, dá pra ver que, na verdade, eles formam uma conchinha com a língua pra baixo e usam ela pra levar água até a boca. Esse espelho te faz sentir feio, porque te mostra como as outras pessoas te veem. Ao invés de mostrar a imagem invertida igual os espelhos normais, ele revela exatamente como você parece pras outras pessoas. E você pode ver isso sem ter esse espelho. É só tirar uma selfie com a câmera frontal e inverter. O que aconteceria se o Brasil sumisse? O mundo ia sofrer muito. Sem o Brasil, vários países ficariam sem comida, porque a gente produz várias coisas pra eles. A maior floresta tropical do mundo também sumiria, o que deixaria o planeta muito mais quente e sem vários animais. Mas tem 2 países que iam adorar, porque sem o Brasil, a Itália e a Alemanha seriam as maiores campeãs da Copa do Mundo. Chegar atrasado salvou a vida dele. Esse menino nunca se atrasava pra aula, mas nesse dia tudo deu errado. O alarme dele não tocou e ele acordou às 7, sendo que a sua van passava às 6:30. Ele tomou café correndo e resolveu ir andando pra escola, mas no meio do caminho percebeu que tava sem fone. Ele para, pensa e resolve voltar pra pegar mesmo atrasado, porque odiava andar sem música. Mas quando ele chega na esquina da escola, percebe um negócio estranho: vários carros de polícia e ambulâncias. E aí vê o motivo. A sua van, que ele teria pego se não atrasasse, tinha batido bem no lugar onde ele sentaria se tivesse lá. Chegar atrasado salvou a vida dele. Esse menino nunca se atrasava pra aula, mas nesse dia tudo deu errado. O alarme dele não tocou e ele acordou às 7, sendo que a sua van passava às 6:30. Ele tomou café correndo e resolveu ir andando pra escola, mas no meio do caminho percebeu que tava sem fone.
fome. Ele para, pensa e resolve voltar pra pegar mesmo atrasado, porque odiava andar sem música. Mas quando ele chega na esquina da escola, percebe um negócio estranho. Vários carros de polícia e ambulâncias. E aí vê o motivo. A sua van, que ele teria pego se não atrasasse, tinha batido bem no lugar onde ele sentaria se tivesse lá. O emoji de papel tem uma mensagem secreta. Eu descobri que se você der bastante zoom e melhorar a qualidade da imagem, tem uma carta real que diz isso aqui. Nessa loja, você pode pegar o que quiser se tirar notas boas. Esse menino chega e mostra que evoluiu de 7,5 para 8,5. E o dono fala pra ele escolher o que quiser de graça. Só que ele decidiu pegar ovo, pão e leite pra sua família. E nada pra ele. E aí o cara falou pra ele pegar mais. E ele voltou com um pacote de Oreo pra dar pra sua mãe de Dia das Mães. E o cara complementa, dando de graça um buquê de flores pra ele.